Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Ministério Infantil e CPR. Hoje nós vamos falar sobre um tema Além da Medicina, parte 2. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal e compartilhe o máximo que você puder. Vamos lá? A nossa primeira especialidade é o hematologista. Você já ouviu falar sobre esse médico? O hematologista é aquele médico especializado em cuidar de doenças encontradas no sangue. Quando você faz um exame de sangue e há alguma alteração, é esse médico que vai tratar essa doença. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo do 47 ao 48, temos a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. Quando ela ouviu falar que Jesus ele estava na cidade, ela se apressou e foi até Jesus. Mas para ela chegar até Jesus, havia uma multidão muito grande. Mas mesmo assim, ela foi se arrastando até que ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente ela foi curada. Jesus, ele disse, alguém tocou em mim. E os discípulos disseram, como assim, mestre, tocaram em você? Há muitas pessoas aqui, mas o Senhor Jesus, ele diz, alguém me tocou diferente. Então aquela mulher, ela foi curada. Ela não olhou para a multidão, ela não olhou para nada. Ela simplesmente tocou em Jesus. Então ela teve ousadia. E é isso que nós temos que ter, ousadia. Vamos para a nossa próxima especialidade. A nossa próxima especialidade é o oftalmo. Esse médico ele é bem conhecido. O oftalmo é aquele médico especialista em doenças relacionadas aos olhos, à nossa visão. Esse médico ele cuida de tudo aquilo que é relacionado aos olhos. E lá em Marcos capítulo 10, versículo do 49 ao 52, me lembra uma história do cego Bartimeu. Havia um cego numa cidade chamada Jericó. E Jesus ele estava nessa cidade juntamente com seus discípulos. Ele estava passeando nessa cidade e tinha uma grande multidão. Então, quando Jesus passou, esse cego chamado Bartimeu, ele disse, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então, Jesus olhou para ele e disse, o que queres que eu te faça? Aquele cego imediatamente disse, eu quero ver. Então o Senhor Jesus disse para ele, levanta que a tua fé te salvou. Então aquele cego ele também foi curado pelo Dr. Jesus. Vamos agora para a nossa próxima especialidade, que é o obstetra. Você sabe qual é a área que esse médico atua? Esse médico ele é responsável para cuidar de mulheres gestantes. E isso me faz lembrar também uma história muito legal, que está lá em Gênesis capítulo do 21, versículos 6 e 7, que lembra do nascimento de Isaac. Vocês se lembram da história de Abraão e Sara? Sara ela não podia ter filhos, mas ela queria muito ter um filho. Mas Abraão já estava idoso, ele já tinha 100 anos de idade e Sara também tinha uma idade avançada. Mas Deus, ele havia dado uma promessa a Abraão. Então, Deus, ele disse que um dia eles teriam um filho. Então, Sara engravidou do seu filho Isaac. Isso também foi um milagre, porque Deus, ele é especialista em fazer milagres. Jesus, ele é o médico dos médicos. Então, Sara, ela não podia ter filho, mas Deus, ele colocou um filho no ventre de Sara, e ela concebeu chamado Isaac. Vamos para a nossa próxima especialidade. A nossa próxima especialidade é o otorrino. O otorrino é o médico responsável que cuida das doenças relacionadas à garganta, nariz e ouvido. Havia um homem que ele era surdo e mudo. Então os discípulos levaram até Jesus. Jesus tocou no ouvido dele, pegou a saliva e tocou na língua dele. Naquele momento, ele começou a ouvir e começou a falar. Então, ele foi curado.
Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina. Ele vai aonde que o homem não pode tocar, ele toca. E esse é o nosso Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês o testemunho de algumas pessoas que me enviaram através das redes sociais e nos comentários do nosso vídeo anterior. E o primeiro é da princesa Nanda. A Nanda, ela nasceu prematura de 33 semanas devido a uma complicação que sua mãe teve na gestação. A mãe dela tinha pressão alta, então precisou fazer um parto de emergência. E quando a Nanda nasceu, ela precisou ser entubada. E os médicos falaram que ela teria que ficar entre 48 e 72 horas entubada. Mas aí, a Nanda recebeu uma oração e naquele momento, quando a mãe dela entendeu que tudo é no tempo de Deus, dentro de 6 horas, a princesa Nanda, ela acordou. Para os médicos, era praticamente impossível, mas a princesa Nanda, ela acordou e ela vai completar 2 anos de idade. Foi realmente um milagre na vida da Nanda. O nosso próximo testemunho é do príncipe Davi. Ele é do nosso ministério. O Davi, ele tem 8 anos de idade. Ele estava com uma dor já fazia alguns dias. Então, ele recebeu uma oração. E naquele momento, ele sentiu algo diferente. Ele sentiu que Deus estava tocando na vida dele. E aquela dor que ele estava sentindo, não sentiu mais. Então, ele também foi curado pelo Dr. Jesus. O nosso outro testemunho é o da Juliana. Ela está fazendo um tratamento e neste tratamento ela teve uma alteração no fígado dela. E quando ela recebeu essa notícia, ela ficou muito preocupada. Então, ela pediu uma oração especial e quando ela recebeu essa oração, imediatamente ela também foi curada. Quando ela foi fazer o exame novamente, não tinha mais nada. Ela foi curada também pelo Dr. Jesus. E um outro testemunho também, muito importante, esse testemunho é o da Roberta. Ela queria muito ter um filho, mas ela não conseguia, porque ela tinha problemas no ovário dela. Então, ela orou pedindo a Deus um filho, assim como Sara fez. Então, ela orou, o Senhor Jesus, ele operou um milagre na vida dela. Hoje, ela está esperando seu bebezinho, que irá nascer daqui a alguns meses. E ela está muito feliz com essa cura do Dr. Jesus. O nosso próximo testemunho é o do Victor Hugo. O Victor Hugo, ele estava brincando e caiu em cima do seu braço. Quando ele caiu em cima do seu braço, ele quebrou em 2 lugares. Então ele foi levado para o hospital. Quando ele chegou lá, o médico precisou colocar o braço dele no lugar. E quem já passou por isso sabe que isso dói muito. Quando o médico colocou o braço dele no lugar, o médico disse para a mãe dele que provavelmente ele teria que fazer uma cirurgia. Mas naquele momento, Victor Hugo, ele orou, pediu ao Senhor Jesus que colocasse o seu bracinho no lugar devido. Então ele fez um raio-x e quando ele fez esse raio-x, o bracinho dele já estava normal, no lugar da forma que ele havia pedido para o Senhor Jesus. Então vimos aí alguns testemunhos muito importantes sobre cura. Porque Jesus, ele cura todas as pessoas, inclusive você. Então, para que você venha ter uma vida espiritual saudável, você não pode esquecer de tomar a sua dose de oração, de amor-prazol, do risotril, uma dose de perdão, de louvor e uma injeção de ânimo. E você também não pode se esquecer do mais importante, que é a fé, para que tudo isso seja possível na sua vida. Então, se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal, compartilhe com os amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchau! Esse médico, quando... Parou. Lá em Lucas capítulo 8, versículo... Então, quando ela ouviu falar sobre Jesus, que estava...
Então, quando ela ouviu o Senhor Jesus, não é o Senhor Jesus, foi aquela mulher que tocou nas vestes dele. Vamos para a nossa próxima especialidade.